Muito bom dia a todas e a todos. Agradecendo a presença, quero saudar meu companheiro e amigo de muitos e muitos anos, Guilherme Afif Domingos, diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Quero saudar o secretário municipal de Tecnologia e Inovação de São Paulo, Daniel Annenberg. Quero saudar o amigo antigo, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Cumprimento, com muito carinho, todos os presidentes de federação e diretorias da CNI aqui presentes. Uma presença muito maciça e que muito estimula a todos nós. Quero cumprimentar o presidente da FINEP, Marco Sintra. Quero cumprimentar o presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel. Cumprimentar a todos os dirigentes do SEBRAE, a todos os membros da MEI, as entidades de classe, associações setoriais, federações de indústrias, associações, sindicatos, enfim, todo o setor empresarial brasileiro. E, de uma maneira especial, as nossas delegações estrangeiras, são vários membros estrangeiros que estão aqui, e para nós é muito positivo. Mas, senhoras e senhores, em nome da Confederação Nacional da Indústria, CNI, agradeço às autoridades, aos líderes políticos e empresariais e aos convidados nacionais e internacionais que nos prestigiam com a sua honrosa presença nessa solenidade de abertura do 7º Congresso Brasileiro da Inovação da Indústria. O presidente da CNI, meu amigo, companheiro, Robson Braga de Andrade, pediu-me que transmitisse a todos os seus cumprimentos e as suas escusas pela ausência. A inovação é o requisito primordial para uma economia competitiva, próspera e sustentável. É a ação do empreendedor obstinado, visionário e criador. Este congresso é uma iniciativa da CNI e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, que ilustra a força do tema no Brasil. Seu propósito é contribuir para o avanço da inovação na agenda nacional, promover a mobilização do setor empresarial em torno desse tema e estimular o comportamento inovador e o aumento da competitividade da indústria e do Brasil. Sabemos da importância da indústria para a economia como fator essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. A participação da indústria na formação do Produto Interno Bruto, PIB, diminuiu fortemente nos últimos 30 anos. Em 1985, era de 22%, e no ano passado caiu para 11,4%. Mesmo assim, a indústria ainda é de fundamental importância para o país. A indústria contribui com 1,2 trilhão de reais para a economia. O setor emprega atualmente 10 milhões e meio de trabalhadores. Mais da metade das exportações brasileiras é de produtos industriais. E 2/3 dos investimentos do setor privado em pesquisa e desenvolvimento vem da indústria. O conhecimento, a produtividade e a inovação são essenciais para dinamizar a economia e elevar o bem-estar social. Trabalhamos com a convicção de que a inovação é uma questão imperativa para o Brasil. Ela se destaca como fator de competitividade de países e de empresas, pela sua capacidade de gerar novos produtos, tornar o consumo mais acessível e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em razão direta de suas características, a indústria é o setor da economia mais envolvido nessa causa. A inovação industrial é, portanto,
a mola mestra para estimular o desenvolvimento das atividades econômicas. Por isso, os investimentos em todos os setores dependem cada vez mais da capacidade de a indústria fornecer os instrumentos adequados para que os novos projetos sejam implantados com mais progresso tecnológico e com inovações capazes de produzir transformações. Podem ser novos equipamentos para a mineração, para as atividades florestais, sementes e insumos para a agricultura, novos materiais para os bens de produção e os de consumo, e para as residências e a infraestrutura. Em todos os casos, é o progresso industrial e a inovação que estimulam a construção de novas bases competitivas para a economia. Portanto, senhoras e senhores, inovar é criar novas bases para a produção industrial, para os serviços associados, para a comercialização, para os modelos de negócios e para o consumo das famílias e dos cidadãos. A CNI espera que a crescente orientação da indústria para a inovação reverter as tendências de perda de sua importância relativa na formação do PIB brasileiro. Por meio da mobilização empresarial pela inovação, a MEI, a CNI apoia uma nova trajetória de investimentos industriais capazes de direcionar os esforços dos empresários para novos mercados com resultados mais favoráveis. A MEI se consolidou como o principal fórum de diálogo entre o setor industrial e o governo, e como um espaço legítimo para contribuirmos na formação de políticas e instrumentos que tornem os investimentos empresariais em inovação mais estratégicos e eficazes. Nesse sentido, a MEI busca alcançar resultados para o país, e entre eles podemos destacar a criação da Embrap e dos Institutos Senai de Inovação, inserção da inovação na Constituição Federal, contribuição para o novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação e proposta de sua regulamentação. Negociação pela não suspensão da Lei do Bem e contribuições à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016-2019, entre outros. Ao promovermos investimentos apoiados em inovação, pretendemos colaborar para o aumento da resiliência da indústria com relação aos nossos competidores. Entendo, contudo, que, embora o esforço nacional pela inovação pareça dirigido às grandes empresas, precisamos divulgar e enfatizar a importância de sua implementação nos pequenos e médios negócios. Nesse sentido, tem se tornado fundamental a nossa parceria estratégica com o SEBRAE, no esforço da difusão da cultura inovadora junto às mais de 5 milhões de pequenas empresas brasileiras. Meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, inovação não deve ser vista somente como um motor para dinamizar produtos, serviços e gestão das empresas. Deve ir além. Diante dos grandes e atuais desafios enfrentados pelo país, entendo que é também algo imprescindível para a gestão pública brasileira. Quando a CNI apontou a inovação como o caminho do futuro, apresentou à indústria e à sociedade uma trajetória cheia de oportunidades. São oportunidades para as empresas nacionais e internacionais, grandes, médias, pequenas, tradicionais e startups, enfim, aquelas que investem em negócios inovadores que promovem a competitividade e enriquecem o país. As senhoras e os senhores verão neste encontro o retrato de um Brasil que não se acomoda e não se verga às dificuldades. Entre os muitos exemplos que serão apresentados, destacamos os diversos casos que compõem o livro da CNI sobre inovação na indústria.
Apesar das dificuldades, a indústria brasileira sempre encontrou forças para realizar inovações que evidenciam o acerto de nossas escolhas. O Brasil de hoje exige a realização de mudanças e reformas estruturais que nos conduzam à quebra de paradigmas. Países que assim entenderam e promoveram a sua lição de casa despontaram no cenário mundial com avanço econômico e social. As reformas estruturais merecem destaque. Sem elas, perderemos uma oportunidade de finalmente colocarmos o país numa trajetória sustentada de crescimento. A reforma das relações do trabalho é uma dessas questões essenciais para a construção de um país menos burocratizado, mais ágil e mais moderno. As micro e pequenas empresas serão as grandes beneficiadas pelos avanços que conseguirmos fazer nessa frente. As reformas propiciarão o aumento da capacidade da indústria de enfrentar as adversidades com as quais temos convivido por um período muito longo. Para alcançarmos o desenvolvimento econômico que almejamos, para nós e para as futuras gerações, precisamos criar as condições para que os investimentos se vejam estimulados e não dificultados. O ambiente macroeconômico não tem sido muito favorável, como também não tem sido o ambiente político. Mas nem por isso os industriais têm permanecido de braços cruzados. Este Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria é um exemplo de que os empresários não esmorecem, apesar das dificuldades. Mesmo em momentos de dificuldade, precisamos reconhecer o esforço do setor empresarial e dos empreendedores em acreditar no potencial do país, investindo seus recursos, correndo riscos e inovando seus processos produtivos. O Brasil tem total condição de retomar o crescimento e se posicionar entre as maiores economias do mundo, com crescimento sustentável e desenvolvimento. Precisamos agregar valor aos nossos produtos e nos afastar da dependência das commodities em nossas exportações. Nossas empresas são fortes e podem se tornar ainda mais competitivas para concorrer no mercado internacional. É necessário, para tanto, que se criem mecanismos de estímulo à inovação e de desoneração do processo produtivo. Nesse cenário, a inovação precisa ser a obsessão das empresas brasileiras. Seu sucesso reside, hoje, no processo inovativo, nos seus diferenciais competitivos. Não podemos nos acomodar e nem esmorecer. Temos avançado, mas temos muito espaço para crescer. Não podemos perder tempo e oportunidade. A indústria confia que as instituições e a sociedade encontrarão as soluções para superar essas novas adversidades. O país precisa enfrentar a atual crise com serenidade e espírito público. O Brasil já venceu outras crises sérias e, com certeza, vamos superar mais este momento desafiador. É preciso seguir adiante, trabalhando e avançando. Este é o compromisso da indústria brasileira. Gostaria, senhoras e senhores, de agradecer às lideranças empresariais da MEI pela dedicação com que têm trabalhado nos últimos anos. É notória a crescente participação dessas empresas pelo fortalecimento do ecossistema brasileiro de inovação. Também agradeço a todas as organizações patrocinadoras e apoiadoras pelo engajamento nesse projeto ousado e necessário para mostrar o que o Brasil de melhor, uma indústria dinâmica, forte, inovadora e com grande potencial para crescer. Agradeço ainda o Sistema Indústria, CNI, SESI, SENAI e IEL, pelo trabalho incessante e obstinado por uma indústria competitiva. Agradeço a todas as equipes que trabalharam para a realização deste congresso.
Desejamos que as experiências aqui compartilhadas e o conhecimento aqui difundido nesses 2 dias de congresso representam um novo impulso para a inovação e para a indústria e para o desenvolvimento do Brasil. E, por fim, para encerrar, eu quero agradecer muito a presença maciça. Tivemos aqui mais de 3.000 inscrições nesse nosso encontro, nesse nosso congresso. Eu fico assim, extremamente feliz. E, às vezes, me perguntam, por que os dirigentes da MEI, os dirigentes da CNI, das federações, de tantas entidades, trabalham, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos passando no país, por que trabalham? É porque a gente acredita nisso, está na nossa mão. Nós precisamos de união, de trabalho, de espírito de país, acima de tudo. E é dentro desse espírito que eu desejo a cada um de vocês um excelente congresso e que tenhamos frutos muito positivos. Muito obrigado a todos.